começar aqui, né? A gente está vivendo uma época aí nesse parada de redes sociais que a rede social ela amplifica as coisas, né? Ela distribui a informação muito rápido, né? Então tudo que uma pessoa fala aqui chega num outro lugar muito rápido. Então, sei lá, de repente eu falar uma bobagem aqui, eu fizer alguma coisa que chama muita atenção, vai espalhar muito rápido, né? Já devem ter visto aí alguns memes que têm aparecido de outras coisas que não vem ao caso, mas se vocês mesmos fizerem alguma coisa aqui, sei lá, se de repente alguém estiver aí assistindo a aula e for aniversário, alguém for lá e pá, quebrar um ovo na sua cabeça pra te zoar, mesmo que você não queira, essa parada vai espalhar loucamente, assim, né? Porque a rede social faz isso. A internet, ela dá esse espaço aí para as coisas. E a gente fez um post nesse final de semana, um post até que estava errado, né? Que era o jeito errado de estudar, né? Aí estava escrito estudar sozinho e não fazer exercício todos os dias. Não fazer exercício todos os dias, ok, mas estudar sozinho ficou um negócio muito impreciso, né? Porque não é estudar sozinho, correto é reinventar a roda, né? Redescobrir tudo de novo, né? Querer reinventar a roda. E aí era engraçado que as argumentações eram assim as mais diversas, né? E tinha uma argumentação lá muito interessante, muito comum, e que acontece um pouco por falta de instrução, né? Infelizmente, não é só entre as pessoas que não se propuseram a estudar sobre o que faz uma pessoa aprender. É uma parada que está generalizada, assim, nos mais altos escalões da educação e que faz a educação ser essa porcaria que é, né? Por exemplo, se a educação fosse boa, né, você sairia do colégio sabendo a matéria que cai na prova e você não teria dificuldade em resolver uma prova de exatas da UFMG, por exemplo, do Enem, por exemplo, né? Ou da USP, né? Um aluno do Cefet, por exemplo, que fez o Cefet direitinho, né? E eu não sei como é que está lá hoje, mas é esperado que ele consiga resolver uma prova de matemática da FUVEST com certa facilidade, né? É esperado, não estou dizendo que acontece não, tem casos e casos, eu por exemplo não consegui, mas dado o programa do Cefet, que é uma escola que eu conheço, né? Dado o programa da escola, dado a qualidade dos professores, né? O quanto que ganham os professores, são professores muito bem remunerados, então eles deveriam conseguir fazer isso, né? Mas nem toda escola é assim, né? A maioria das escolas as pessoas não têm desenvolvimento, assim, não tem nem tempo para se desenvolver. Então eles ficam fazendo as coisas meio que na base do eu acho, né? Então, por exemplo, uma crença que existe cada pessoa aprende de um jeito. Quem já ouviu isso aí? Quando você vai olhar para essa conversa de cada pessoa aprende de um jeito e você olha o jeito que a pessoa aprende a andar de bicicleta, é muito parecido com o jeito que a pessoa aprende a praticar um determinado esporte, que segue alguns princípios do desenvolvimento de outras partes do corpo, né? Desenvolvimento dos músculos, por exemplo, que não tem nada, não é o jeito que aprende, segue alguns princípios, né? O princípio principal é que para você conseguir desenvolver alguma parte do seu corpo, você precisa exercitar essa parte do seu corpo, né? Então não tem como uma pessoa ficar super musculosa se ela não faz exercícios físicos, né? Com aquele objetivo. Não tem como a pessoa ficar magérrima, assim, se ela não faz estatisticamente, tá, gente? Não é? Tem gente que, por exemplo, meu primo é super magro e ele tem que ir nos acompanhamentos para engordar. Não tem como a pessoa ficar com um corpo de maratonista se ela faz um tratamento, um treinamento de um velocista, né? Que o cara corre 100 metros rasos, né? E vice-versa. E aí, o jeito de aprender a andar de bicicleta é muito parecido com o jeito, segue os mesmos princípios do jeito de aprender a andar de patinete, do jeito de aprender a tocar um instrumento musical, do jeito de aprender uma linguagem de programação, do jeito de aprender matemática. Então, tudo tem o mesmo princípio. E esse princípio a gente viu nas aulas anteriores, que o que tem que acontecer é você criar conexões entre os neurônios e você só consegue fazer isso através da prática. É a prática e resolução de problemas associados àquele tema que te faz aprender, né? Então, por exemplo, você andar de bicicleta, você tem que subir na bicicleta e ficar tentando andar várias vezes até o seu corpo entender o que faz a bicicleta ficar equilibrada ou não. Eu posso explicar para você como que uma bicicleta para em pé, entrando em física, né? Falando, o momento angular tem que ser isso, não sei o quê, mas cara, se você não subir na bicicleta e andar, você não vai aprender nunca, né? E aí, o que acontece? Então a gente vê essas coisas, e aí o que eu fiquei pensando, né? Eu fiquei lembrando dos alunos que eu já tive esse ano e no ano anterior e a vida inteira e da época que eu estudei no cursinho, né? E eu vi, assim, que muitos alunos entravam nessa
eu sei como é que é, né? Eu sei como é que funciona, eu sei como é que resolve. Ah, beleza, mas assim, não faz muito sentido, né? Você dizer que sabe fazer alguma coisa que você nunca fez, né? Fica um negócio meio assim, meio que não entra na cabeça, né? Então, eu resolvi falar sobre isso com vocês hoje. E eu resolvi falar sobre posturas que vão ou fazer vocês passarem na universidade pública ou vão atrapalhar vocês de passar. E aí a gente vai recorrer um pouco para a ciência, né? Vai recorrer para a ciência, vai recorrer para as histórias, né? Que a gente observa de pessoas que atingem os resultados que elas desejam, né? E aí eu queria começar dando um pouco do contexto para vocês. O modelo educacional que vocês foram sujeitos, né? Todo o problema assim, da postura está diretamente relacionado ao modelo educacional. E aí, hoje, o que acontece, né? Muita gente entra numa assim de que, não sei se vocês já ouviram falar isso, que o cursinho, o professor do cursinho é legal, o professor do cursinho é o melhor, o professor do cursinho é isso, o professor do cursinho é aquilo, né? Muito bom, o pessoal ama o professor do cursinho e tal. E não é a mesma coisa com o professor do colégio. Só que o professor, muitas vezes, o cara que dá aula no colégio é o mesmo que dá aula no cursinho. Quando você fala no colégio particular, top. E isso acontece no colégio particular. E tudo isso acontece porque o modelo da escola é muito diferente do modelo do cursinho. Na escola, você tem uma figura que vai te avaliar, alguém que faz a prova. Você tem uma figura que vai te julgar, dizer se você é apto ou não, e você tem uma figura que vai te ajudar. E você tem você. Nesse contexto, vamos pensar, fazer uma analogia aí com o sistema judiciário, você é um réu que está sendo avaliado por uma prova. E quem é a pessoa que elabora a prova? O promotor é a pessoa que acusa, né? Então vamos falar promotor aqui, é o que acusa. E aí tem um juiz e tem uma pessoa que é o seu advogado de defesa. Só que assim, na escola, quem é a pessoa que te avalia? É a mesma pessoa que te julga, que é a mesma pessoa que te defende. E essa pessoa se chama professor. Então, como que você vai participar de um processo, de um julgamento, em que a mesma pessoa que te avalia, a mesma pessoa que te acusa, te defende e te julga? Gera uma confusão, entendeu? Fica uma confusão danada. Agora, o que é o cursinho, né? No caso do cursinho é diferente. No caso do cursinho, você tem alguém que vai te avaliar, que no caso é a banca, que faz a prova do Enem, o pessoal que elabora a prova do Enem. Tem alguém que vai te julgar, que é o processo seletivo, que inclui a prova, a concorrência e tal. Quem vai definir se você vai passar ou não é a concorrência, né? Se tiver muita gente aplicando para aquela prova, a chance de você passar é menor do que se tiver só você. E a pessoa que te ajuda é o professor. Você continua sendo o réu, mas agora são vocês dois contra esses dois aqui, ó. Então, quando você entra num cursinho, né, para fazer uma preparação para o vestibular ou para um concurso, que quer que seja, você tem muito clara a sua expectativa entre o professor. Em relação ao professor, você fala assim, essa pessoa vai me ajudar. E aí o professor começa a te ajudar, entendeu? E obviamente nenhum professor é perfeito, mas você entende que vocês estão ali numa parceria, né? É natural acontecer isso, né? Isso, ó, gente, ó, uma coisa importante, isso não é coisa da minha cabeça, tá? São ensinamentos que a gente aprende estudando, observando. Então o professor Pierluigi Piazzi, que foi um cara que estudou isso ao longo de muitos anos, algumas décadas, ele fala isso. Aí tem Barbara Oakley que fala um negócio mais ou menos parecido. Mas o fato é que o professor, você
você e o professor são aliados contra esse processo aqui, ó. Vocês são aliados contra o processo do vestibular. Mas acontece que na escola vocês aprendem o contrário. Vocês aprendem a ver o professor como uma espécie de inimigo. É normal o aluno começar a questionar o professor. Falar assim, pô, mas como que esse cara está me ensinando a melhorar de vida se a vida dele mesmo não é lá grandes coisas? Como que o professor está querendo me dar lição de moral se ele mesmo comete esses erros? Poxa, esse cara quer me ferrar. Ele falou, aí ele tá falando assim, isso aqui, gente, presta atenção nisso aqui porque vai cair na prova. É um erro, tá? Mas acontece. Poxa, ele tá querendo me sacanear lá, vai botar na prova só porque sabe que a gente não tá prestando atenção. E aí essa parada cria um sistema muito confuso que te faz, né, ficar contra o professor e contra qualquer pessoa que se posicione como um professor que está ali para te ajudar. Porque, afinal de contas, desde os 7 anos de idade, 7 não, porque essa palhaçada começa mesmo no 6º ano, né? 6º ano acho que é com 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. É isso mesmo. Começa ali pelos 10 anos, quando você entra no 6º ano, é que começa essa palhaçada, né? E aí todo mundo que se posiciona como seu professor, aí você quer brigar com a pessoa, entendeu? E aí vem o pai, a mãe, que tem esse papel de ser nossos professores, né, de ficar vigiando se a gente não vai fazer uma besteira, enfim, se a gente não vai ficar trocando o dia pela noite, se a gente vai comer direito, e assim, a gente está lá querendo fazer as outras coisas, mas, enfim, aquela confusão que tem entre pai e filho, e mãe e filho, e aí a gente fica ali dos 13 anos em diante, tendo repulsa de autoridade, de pessoas que estão supostamente ali para nos ajudar, né? E fica criando esse negócio. E a pessoa que segue essa dinâmica, ela toma uma posição de que assim, o professor não sabe nada, meu pai não sabe nada, minha mãe não sabe nada, então quem sabe alguma coisa? Ninguém sabe nada, né? A não ser aquelas pessoas que pensam igual eu. Então é normal a gente, quando está assim nessa etapa que vocês estão, começar a procurar verdades que são aquelas verdades que saem de dentro de nós sem nenhuma explicação. Né? Então, por exemplo, acredito nessas paradas aí, tipo assim, cada um aprende de um jeito, sendo que o cérebro de todo mundo é mais ou menos o mesmo. Mas esse é até o menor dos problemas, né? O fato é que essa confusão, ela acaba mantendo a pessoa, né, no caminho da ignorância, né? E a pessoa não consegue se desenvolver. E é um caminho solitário, né? Porque na hora que ela precisa de um apoio, ela não tem. Porque o ser humano, se você for estudar um pouquinho mais de neurociência, você vai ver que o ser humano ele busca coerência. E coerência é você ser coerente com você mesmo, né? Então, por exemplo, você vai adotar posições ou você vai buscar a companhia de pessoas que reforçam as posições que você toma. Então, por exemplo, uma pessoa que compra uma casa, ela começa a querer convencer todo mundo que o canal é comprar uma casa. Quem mora de aluguel quer convencer todo mundo que o canal é morar de aluguel. Por quê? Porque a pessoa quer ser coerente com ela mesma, ela quer buscar coerência. Mas no caso de vocês que estão tentando passar no vestibular, né, concorrido, a vida de vocês é muito parecida com a vida de um atleta que quer ganhar uma competição de natação, que quer ganhar um campeonato de futebol, que quer ganhar um campeonato, sei lá, de corrida. A opinião do competidor, ela não deve ser levada muito em consideração, porque a visão do competidor é muito limitada, ele está ali preso na competição. Se você olhar qualquer competição que existe hoje, de alto nível, você tem pessoas ao redor do competidor dando para o competidor um direcionamento. E o competidor que segue esse direcionamento alcança, logra êxito, né? Até usar uma palavra difícil. E o cursinho, ele existe para isso, para tirar vocês dessa confusão. Por quê? Porque ele vai lá e coloca as coisas nos devidos lugares, né? Teoricamente, quando a gente matricula num cursinho, é muito parecido quando você contrata um treinador, né? E aí, esse processo é para te desenvolver, para fazer você ficar melhor, né? Só que muitos alunos saem da escola, entram no cursinho e querem continuar no mesmo sistema da escola, onde a escola está errada, né? O professor está errado, ninguém sabe nada e a pessoa sabe tudo.
No caso, o cursinho está errado, o ninguém sabe nada e a pessoa sabe tudo. Eu tenho um colega que ele fala assim que o cliente de produto de educação é o mais estranho, porque educação é um dos poucos produtos que a pessoa paga para não usar, né? Então a pessoa vai lá, matricula numa escola particular, mas ela não quer assistir a aula, ela não quer fazer as atividades que o professor passa, entra na faculdade, às vezes ela está na faculdade pública, ela não está pagando assim com dinheiro, né? Mas ela está pagando com tempo. Aí ela entra lá e ela não faz as paradas direito. Isso não acontece só com vocês não, tá, gente? Quando eu tava no ITA também, eu era bem varziano, assim, não fazia as paradas que tinha que fazer, não. E, obviamente, eu tenho duas opções, né? Falar para vocês o que precisa fazer ou ficar reforçando o que eu fazia, né? Tipo assim, deixa para estudar na véspera. Pra vocês terem uma ideia, esse lance de estudar na véspera e tal, eu ganhei uns 15 quilos no ITA por causa dessa porcaria. Então, assim, o fato é que muitas vezes a gente entra nessa de ficar levando os mesmos hábitos da escola, né? Eu separei aqui 3 tipos de aluno, né? Até fiz uma enquete lá no grupo do Telegram, mas acabou que eu não preenchi, não segui, não. Tem aquele aluno que vocês já devem ter ouvido falar, alguém que já me ouviu falar do aluno esperto? É aquele aluno que deixa as paradas para a última hora, ele vai levando para ver se vai resolver e tal, faz de véspera. Eu era muito assim no colégio, eu deixava tudo para a última hora, né? A pessoa não sabe de nada, não. Ou até respeitava o professor, eu nunca gostei de conversar dentro de sala de aula porque chamava atenção, eu queria sair da aula, então eu matava muita aula. E eu deixava para a véspera, a gente deixava para a véspera, no ITA eu continuei com esse hábito de deixar para a véspera. E assim, acontece no cursinho, tá? O pessoal deixa as paradas para o final do ano mesmo, aí chega no final do ano, aquela correria, como é que eu faço? Como é que é isso? Como é que é aquilo? E aí a pessoa acaba que não alcança o resultado dela, né? Esse caso, ele até não é tão problemático assim, não, porque ele dá para recuperar, né? Uma hora a pessoa aprende, ela começa a estudar, então é tranquilo, entendeu? É um caso que não me preocupa muito, é uma questão, muita gente fala assim, a pessoa não tem maturidade ainda. Eu não sei se é maturidade, não sei o que é, mas o fato é que esse caso não me preocupa muito. Aí tem um terceiro caso, que aí vocês já ouviram falar também, que ouviu falar do esperto, já ouviu falar do aluno panguá, né? Assim, o panguá é o atleta que vai disputar a final. Por quê? Porque ele pensa assim, cara, tem essa galera aqui que vai me orientar, que vai me explicar como é que faz as coisas. Né? Então tem esse professor de matemática aqui que ele está falando que é assim que aprende matemática, ainda no colégio. Eu vou seguir ele e vou fazer as paradas que ele manda. E assim, é muito engraçado. No colégio você tem esses alunos que sentam lá na frente, fazem tudo que você fala para fazer e tal, senta no meio e tal, na frente, fazem tudo. Eles seguem a orientação que o professor dá, eles conseguem entender que nem tudo é perfeito, que, poxa, tem um exercício da lista que eu não consegui resolver, deixa eu ver como que o professor pode me ajudar aqui. Aí vai lá e pede ajuda. Ele se esforça quando ele encontra um obstáculo, aí ele quer tentar superar esse obstáculo. Ele precisa de ajuda, ele vai lá e pede ajuda, né, como eu já falei. Então é um aluno tranquilo. Esse é tranquilo. Esse vai passar. Esse vai aprender, entendeu? Esse vai conseguir um bom resultado. É tipo o Cristiano Ronaldo. Então, aquele cara é uma máquina. Chega no treino antes de todo mundo, vai pro treino, vai embora do treino depois de todo mundo, tem uma academia na casa dele, enfim, o cara é uma máquina, assim, ele é um atleta e ele vive para aquilo, entendeu? Aí ele tem lá um fisioterapeuta, um nutricionista, uma galera que diz para ele o que ele tem que fazer, ele vai lá e faz. Quando ele chega no campo, ele só tem que preocupar em fazer aquilo que ele treinou. Então, se você for olhar o modelo que o Cristiano Ronaldo joga, você vê que o movimento dele é o mesmo para a mesma situação. Então, quando ele está correndo, ele corre do mesmo jeito. Quando ele prepara para chutar, ele prepara do mesmo jeito, ele chuta do mesmo jeito, ele bate falta do mesmo jeito, ele bate pênalti do mesmo jeito. É tudo padronizado. O Messi é a mesma coisa. Tem um cara chamado Robin, da Holanda, vocês devem ter visto na Copa aí contra o Brasil. O Robin, ele tem uma jogadinha que ele vai puxando, ele pega com a perna esquerda, vai puxando pro meio, e uma hora ele chuta. Cara, ninguém consegue parar aquela jogada dele. E é ultra mega manjada, assim. Entendeu? Mas porque o cara tá treinado. Então esse é o panguá. Ele treinou e chegou lá. Inclusive, gente, para chegar nesses níveis assim muito altos, você tem que
ter esse comportamento, entendeu? E aí tem o segundo perfil de aluno, que é o perfil que vocês têm que evitar ser, entendeu? Que é a pessoa que cava a própria cova, que é o aluno que traz as mesmas práticas que ele tinha no colégio. Porque assim, o aluno esperto, o que acontece com o aluno esperto? Ele se deixa de lado, ele se coloca de lado, o aluno esperto. Ele fica assim, não, eu vou ficar aqui, ninguém me amola e tal, eu só quero curtir. Ele perde tempo da vida dele, porque ele fica ali enrolando enquanto ele poderia estar estudando. E estatisticamente, ou seja, se você pegar na maioria dos casos, ele não passa. Esse é o aluno esperto. Mas está tudo bem. No ano seguinte ele volta, estuda e passa. Por exemplo, eu, durante muito tempo, fui o aluno esperto. O dia que eu resolvi sentar para seguir um processo, aí eu passei. E eu passei em tudo que eu quis, assim. Toda vez que eu segui um processo, eu passei. Eu nunca fui gênio de nada, assim, né? Algumas coisas eu aprendi mais fácil do que as outras, mas que eu já tinha construído conhecimento antes. O aluno panguá, o que acontece com o aluno panguá? Ele está o tempo todo melhorando. Então ele vai melhorando a cada dia. Independente da quantidade de esforço que ele faz, como ele está sempre melhorando, uma hora ele alcança o resultado, entendeu? Uma hora ele ganha. Então ele vai melhorando o tempo todo. Por exemplo, você olha aí um exemplo do futebol mais recente é o Neymar, né? O Neymar, ele tinha uma fama de caicai, não tinha? O pessoal ainda fala assim. Mas quem acompanha o Neymar nos jogos e tal, viu que ele está com uma postura totalmente diferente. Então ele não está caindo mais, ele não briga, né? Teve um episódio aí, não sei se vocês viram um episódio que os jogadores dos dois times interromperam o jogo por causa de uma parada aí de racismo. Quem viu essa parada aí? O Neymar foi lá e se posicionou, entendeu? Coisa que ele não faria antes. Ele ia sair brigando, chutando e tal, fazendo pirraça. Mas não, ele tá... Então, o cara... E hoje, ele saiu a indicação dos melhores do mundo, ele não foi indicado. Mas teve uma revolta, assim, na internet, o pessoal falando, um absurdo, o Neymar tinha que ser indicado. Então, ele vai melhorando, uma hora a pessoa alcança. E o mais legal, que a pessoa que segue esse modelo de seu panguá, essa pessoa nunca está sozinha. Porque ela coloca as coisas nos devidos lugares, entendeu? Ela sabe que o cursinho está ali para ajudar ela. Ela sabe que o monitor está ali para ajudar, o professor está ali para ajudar. Então, na hora que ele tem um problema, ele vai lá e recorre ao cursinho e tal, entendeu? Pedindo ajuda. Então, assim, esse aluno também não é problemático. Esse vai passar. Estatisticamente, ele vai passar, né? Enfim, pode ser que aconteça alguma coisa, aí questões emocionais e tal, mas estatisticamente ele vai passar. Agora, o que mais me preocupa é o aluno, e aí é até complicado falar isso aqui, mas eu tenho que falar, porque eu já vi isso acontecer muito. E agora que está chegando nas vésperas do Enem, aparece um monte de aluno assim, né, que tá brigando, que não fez as coisas que tinha que fazer e que ficou brigando o ano inteiro e agora cismou que vai fazer e aí começa a reclamar disso, reclamar de aquilo, como se estivesse procurando uma justificativa assim para o fato de ele não passar. E eu estou falando isso com vocês agora, por quê? Porque a maioria de vocês está no início da preparação e dependendo da postura que vocês adotarem de agora em diante, vocês vão ou não ser aprovados. Então vamos lá. O segundo perfil, que é o aluno rebelde, né? É aquele aluno que traz ainda os mesmos hábitos da escola. Então ele acha que o professor está sempre errado. Aí ele fala, não, essa aula está errada, a aula está muito ruim. Aí ele tem lá 70 aulas para assistir, 70 professores diferentes, como um professor está ruim, ele fala, não, nenhuma aula presta, não vou assistir a aula, vou jogar Free Fire. A lista está errada, a lista tem 20 exercícios, tem um exercício que ele não conseguiu fazer, tem outro exercício que está realmente errado, alguém errou na digitação, ele vai falar, não, essa lista está errada, nada serve para mais nada, vou jogar Free Fire, vou matricular em dezenas de plataformas. Aquele aluno fala assim, não, cada um aprende de um jeito, esse método não funciona para mim, o que funciona para mim é assistir aula, e ele fica nessa. E aí todas as posições que ele toma são na base do, pelo menos para mim é assim, eu pelo menos vejo desse jeito, eu acho que é assim, como se o mundo girasse em torno dele. Né? Aí pega uma pessoa que já tentou o vestibular mais de uma vez e não passou e fala, cara, não faz isso não, faz assado. E fala, você não sabe de nada. Aí vem um professor e fala, faz assim, faz assado. Ele fala, não, você não sabe de nada. Já teve uma situação que foi bem desagradável. Tinha um aluno que a gente estava numa reunião com outros alunos e ele começou a bater, entendeu? Bruno, nada a ver, isso que você está falando não tem nada a ver, que não sei o quê, isso aí que você está falando não é errado, isso cai no ITA sim, isso não cai, não sei o quê, não sei o quê.
tem que ser assim, tem que ser assado, o jeito de estudar é esse, o jeito de estudar é aquele. Aí eu fiz uma parada assim que eu tenho certeza que doeu assim para a pessoa. Esse aluno ele vinha há 4 anos tentando passar no ITA e ele estudou em escola particular muito boa. E ele estava brigando e estava levando os outros alunos, porque o que acontece? A pessoa que vai assim para esse caminho da destruição, ela por coerência, ela não quer ir sozinha, ela vai levar um monte de gente. Aí infelizmente, eu tive que virar para ele e falar assim, cara, deixa eu te perguntar uma coisa. Você estudou a vida inteira em escola boa. Você fez 4 anos de cursinho. Você está indo para o seu 4º ou 5º ano de cursinho. E você até hoje não conseguiu passar. Eu estudei a vida inteira em escola pública e passei com 1 ano e meio de estudo. Por que você acha que o seu jeito de estudar é melhor do que o meu? Aí foi até bem triste na hora, porque ele estava todo assim, aí ele fez assim, ó, e amuou na cadeira. Porque, infelizmente, eu tive que falar essa verdade para ele. Agora, quando que ele ia enfrentar essa verdade de novo? Quando saísse a lista de aprovados, entendeu? E ele correndo o risco de não passar. Aí, entre deixar ele ir para esse caminho, eu fui lá e falei. Falei assim, cara, não vai por esse outro caminho não, porque tá errado. E o único jeito que tinha de me ouvir, que ele tinha de me ouvir era esse, eu sendo mais enérgico. Não falei brigando e tal, mas... Cara, concorda que isso dói? É aquele negócio, eu não tô aqui pra ficar passando a mão na cabeça de ninguém, tem que falar a verdade pra vocês, entendeu? A gente tem alunos aqui que trabalham e que estão estudando. E se eu disser para essa pessoa que ela vai conseguir passar no vestibular para medicina com a mesma facilidade que um aluno que está no 3º ano e só tem que se preocupar com isso vai passar, eu vou estar sendo no mínimo leviano. Eu tenho que mandar real para a pessoa, até para alinhar as expectativas e a pessoa poder seguir num ritmo bacana. Porque o que acontece com esse aluno que é mais rebelde? Primeiro que ele cansa as outras pessoas e ele se cansa também, porque ele fica gastando muita energia brigando, né? As pessoas param de levar ele a sério, porque sabe que só vem a emolação, entendeu? Só vem coisa sem sentido, é tudo na base do eu acho. Ele começa a afastar as pessoas que vão ajudá-lo. Eu tinha um colega assim no cursinho, ele era até bolsista, inclusive, na época que a gente fazia cursinho, e ele sempre estava com razão em relação aos professores. E eu ficava assim, velho, como que esse cara quer ficar discutindo com 4 caras que já passaram no ITA, velho? E ele quer passar no ITA, segue o que os caras fizeram, entendeu? Aprende a pensar igual os caras, aí que você vai passar. E ele ficava brigando, e ele nunca passou no ITA. Essa pessoa, ela vai afastando as outras e ela começa a meio que buscar a solidão. E aí ela vai lá e encontra a solidão. É tipo aquela pessoa do Big Brother. O Big Brother sempre tem aquela pessoa que começa a criar os motins, né? Aí ela até avança na competição do Big Brother porque ela cria motim e o povo gosta da treta. Mas chega uma hora que fica ela, aí ela monta um grupo assim de 4, 5 pessoas no motim e aí chega uma hora que só tá ela e mais uma pessoa desse grupo. Aí ela tem que brigar com essa outra. Quem quer que fique no programa desses dois... tá fadado à derrota, vai ficar sozinho lá dentro, entendeu? Porque esse cara a vida inteira brigando com o povo lá no Big Brother. Aí quando chega no final, eles querem ficar amiguinhos. Não vai ficar 1 contra 3. Geralmente essa galera sai. E o mais interessante é que essa pessoa, ela sempre tem uma desculpa para tudo. Ah, eu não consegui porque eu tive que levar o cachorro da sobrinha da minha vizinha no médico, então eu não consegui fazer a redação. Ah, a minha internet estava errada, não estava funcionando, aí eu não fiz a redação. Pô, mas não dá para você escrever e subir depois que a internet estivesse boa, não? Ah, é que a plataforma caiu na hora que eu ia subir a redação. Tá, mas e aí, agora? Não, agora está no ar. Então por que você não mandou a redação? Ah, não, porque... Aí a pessoa começa a dar desculpa, e aí no final ela fica numa de procurar culpados para a própria reprovação, né? A gente faz isso, assim. Todo mundo já fez isso, tá, gente? Eu já fiz isso em alguns momentos da minha vida, todo mundo passa por isso. Então, assim, a mensagem que eu queria deixar para vocês hoje é essa: eu não quero que vocês se tornem aí esses alunos rebeldes, entendeu? Eu quero que vocês sigam o processo, sempre que vocês precisarem de ajuda, vocês venham e peçam ajuda. A gente está aqui numa parceria. Então, o quadro, ele é aliado de vocês na busca pela aprovação. Nós temos inimigos em comum, né? O vestibular é o nosso principal inimigo em comum. As pessoas que não estudam aqui com a gente, e quando eu falo a gente, somos nós, né? Vocês, a nossa equipe e tal, elas são nossos concorrentes. Felizmente, nessa pandemia aí, a gente se salvou, né? Porque quem estava estudando no online desde o início do ano não teve mudança nenhuma em relação aos estudos. Eu sei que tem as questões
de saúde, por exemplo. Eu não posso encontrar a minha mãe todas as vezes que eu quero, por quê? Porque ela está no grupo de risco, né? E eu também estou um pouco no grupo de risco. A minha avó já tem mais de 90 anos. Eu não posso ir lá, né? A minha mãe não pode encontrar as netinhas dela, então é uma parada complicada. Então isso tudo afeta a gente, tá? Não tô tirando essa parada aí, não, mas especificamente em relação aos estudos, a gente não tem muito do que lamentar, não, porque teve a estrutura. Gente, muito obrigado que vocês estiveram aqui, ó. Eu espero que tenha ficado claro para todo mundo aí o que é o aluno rebelde, né? Beleza? Até logo então, pessoal.